Olá, meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e aqui no quadro Doutor Responde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. A Larissa me perguntou: Doutor Guilherme, como eu vou saber qual é a prótese ideal para mim? Então, Larissa, quando você vier na consulta, eu vou conversar bastante com você, vou captar qual que é a sua intenção de colocar o implante, o que você espera do resultado. Após isso, a gente vai fazer uma avaliação clínica do seu corpo através de medidas, através de avaliações de altura, altura da mama no tórax, entre outras, para assim a gente decidir qual que é o implante ideal para você, tá certo? Vamos lá. A Clarice de Lara perguntou: Doutor, o silicone em gota, ele não dá aquele colo marcado? É isso? Não é não, Clarissa. Porque muitas vezes o silicone em gota, que seria a prótese em formato gota, ela também vai ter projeções. Então a gente vai ter o silicone em gota de perfil extra alto. E muitas vezes um benefício que a gente tem na prótese em gota é que ela não precisa ser redonda. Ela pode ser mais alta que larga ou mais larga que alta conforme o tipo de tórax e desejo da paciente. Então em pacientes que a gente usar uma prótese mais alta que larga de perfil extra alto, muitas vezes a gente vai conseguir sim preencher bastante esse colo e ele vai ficar sim marcado, tá certo? Vamos lá para mais uma pergunta. Olá, eu gostaria de saber sobre prótese sem flacidez de cima para baixo do músculo, perguntou a Nathalie Alan. Então, Nathalie, se você já tem uma prótese que está em cima do músculo e você tem intenção de passar ela para debaixo do músculo, primeiro a gente precisa entender por que você gostaria de fazer isso. Após isso, a gente vai decidir se vale a pena mesmo fazer essa cirurgia, se vale a pena mudar o implante que você tem, aumentar, eventualmente diminuir e muitas vezes também selecionar um outro tipo de implante em relação ao que você tem. Às vezes você tem um em gota, a gente vai passar para um redondo, às vezes você tem um de perfil alto, a gente vai passar para um extra alto. Mas isso normalmente a gente só vai conseguir descobrir mesmo na consulta. Mas é possível sim. Doutor, é verdade que existem próteses que são para sempre que a gente não precisa trocar? Perguntou a Janaína. Então, Janaína, isso é uma informação que a gente ouve super frequente no consultório e as pacientes perguntam: é verdade, doutor, que você usa aquela prótese que não precisa trocar? E o que acontece? Hoje em dia as próteses realmente elas não têm um prazo de validade, não existe um momento que eu vou precisar trocar a prótese. Mas o que acontece é que o corpo, o nosso organismo, ele reage contra os materiais sintéticos, contra os materiais estranhos. E o que a mama, essa região da mama onde tem a prótese vai fazer? Ela vai fazer uma cápsula ao redor do implante. E essa cápsula, normalmente depois ali de 10, 15 anos, às vezes até um pouquinho mais precoce, ela vai começar a endurecer em alguns pacientes, que é o que a gente chama de contratura capsular. Então, quando isso acontecer, vai estar indicado a troca. Então, se eu te disser que a prótese não precisa trocar, eu até vou estar falando uma verdade, mas no fim você vai acabar precisando trocar. Mas não por causa da prótese em si, mas por causa da reação do organismo contra o implante. Então, tem que se preparar realmente quem colocar prótese, programar aí que normalmente em um período entre 10 e 15 anos vai realmente precisar fazer a troca. Tá certo? Vamos lá. Perguntou a Rosida Veiga Leal. Tenho vontade de fazer mastopexia sem implante de silicone, doutor. Já ouvi falar em sustentação de mama. É possível? Quero fazer este ano com o Dr. Guilherme. Que legal, vai ser um prazer imenso te atender, Rosida. Então, isso é uma dúvida super comum. O paciente pergunta: doutor, é verdade que eu só posso fazer mamoplastia com a prótese, senão ela vai cair? Isso não existe. A gente, quando não usa o implante, a gente faz uma reestruturação do tecido mamário para que essa mama seja toda reposicionada, a areola e os tecidos, para que ela não fique com aspecto de caída. Doutor, mas eu ouvi que se não botar prótese ela vai cair. Não, isso não procede. O que acontece é que o paciente não pode esperar um resultado de uma mamoplastia sem prótese que ele fique igual de uma mamoplastia com prótese, porque ele é diferente, inclusive como uma mama sem prótese é diferente de uma mama com prótese. O preenchimento do polo superior da mama, ele sempre vai ser mais importante quando a gente usa implante, porque isso normalmente é a função principal da prótese. Então o que acontece é que pacientes às vezes fazem mamoplastia, saem com esse polo superior todo preenchido, porque pelo reajuste do tecido ele acontece, mas na evolução ele tende a esvaziar, porque é a evolução natural e é a mama natural, ela tem o polo superior menos preenchido. E aí o paciente liga muito isso como uma mama caída. Isso não é uma mama caída, isso é uma mama natural. E claro,
Se você pretende um polo superior mais preenchido ou você tem um tecido mamário muito frouxo, muito mole, no meu ver sim, aí compensa a gente fazer a mamoplastia com um implante. Tá certo? Te espero na consulta e vai ser um prazer imenso em fazer sua cirurgia. Vamos lá, aqui é a Laís Fernanda. Oi, eu estou bem satisfeita em relação ao tamanho do meu seio, seria a mama. Tenho 85 centímetros, tenho 1,65 m, acho que para minha altura e peso está bom, tenho 46 quilos, mas não gosto muito do formato. Tem alguma coisa a ser feita? Não gostaria de aumentar. Bom, Laís, uma das opções que a gente tem seria um enxerto de gordura. Mas no seu caso específico, como é algumas coisas muito pontuais em relação ao seu corpo, essa resposta fica bem difícil se eu não te avaliar. Então, para eu poder te responder, realmente eu vou ter que te ver aqui na consulta, tá certo? Vai ser um prazer imenso tê-la aqui. Vamos seguir. Doutor, só pode fazer a alça de sustentação quando a prótese é colocada atrás do músculo? Perguntou a Pamela Santana. Pamela, sim, a alça de sustentação ela só vai ser possível de ser realizada quando a prótese está submuscular, ou seja, atrás do músculo. Por quê? Esse nome ele é um pouco capcioso, né? Ele passa uma ideia que existe uma alça sustentando a mama, e não é isso que acontece. A alça de sustentação é uma fita muscular do músculo peitoral maior, que é o músculo que recobre a prótese, que é o que vai estar na frente do implante recobrindo. E a gente vai, ao invés de levantar ele por inteiro, a gente vai deixar uma fita lateral do músculo peitoral maior. E essa vai ser a alça de sustentação do implante e não da mama. Isso é importante ficar bem claro para as pacientes que assim, uma coisa é a prótese, uma coisa é a mama. Claro que elas têm que conversar, mas a alça de sustentação ela tem função primordial de estabilizar o implante no local. Isso é um conceito super atual que a gente procura cada vez mais deixar o implante numa posição estável. A mama conversando com o implante, mas é claro que na evolução essa mama tende a mexer um pouco em relação ao implante. Mas então, a alça só dá para fazer em quem põe prótese atrás do músculo. Lembrando que ela sustenta o implante. Tá certo? Boa noite, Dr. Guilherme, perguntou a Rosângela. Gostaria de saber se é possível elevar as mamas sem colocar as próteses. Só quero fazer plástica para tirar um pouco delas. Como eu respondi anteriormente, sim, Rosângela. É possível sim. Então assim, sempre que você tiver um tecido mamário e você quiser fazer o reajuste dele, a gente vai fazer a mamoplastia sem prótese. É um pouquinho diferente a técnica que a gente usa. Normalmente quando a gente usa implante a gente tende a esvaziar mais a mama. E já quando a gente não usa a gente tende a fazer um reajuste. A gente normalmente diminui um pouco para tirar o seu excedente que está sobrando e rearranja esse tecido ao redor para formar a nova mama com uma nova posição do complexo auréolo-papila, que é o mamilo e a areola. Tá certo? Vamos lá, perguntou aqui a Larissa Tofano. Olá, preciso necessariamente colocar sutiã para fazer sutiã interno? Eu gosto muito dos meus seios e queria algo que prolongasse o período deles sem cair, já que tenho vontade ainda de colocar prótese. Então vamos lá, Larissa. Esse nome também, sutiã interno, ele causa um pouquinho de confusão. O sutiã interno, ele tem uma função muito grande realmente no paciente que coloca a prótese. Claro que ele até pode ser feito também na mamoplastia sem prótese, para a gente ter uma simetria mais importante dos sulcos, que são as dobras da mama, mas a função primordial dele vai existir quando a gente coloca a prótese. E qual que é a função desse sutiã interno? Ele é uma costura com fio farpado, que tem algumas marcas, Quill, Stratifix, Veloc, que ele é um fio que ele tem algumas pequenas farpas. Normalmente ele é de fio absorvível e ele vai criar como se fosse um aro de um sutiã. Então não dá para pensar que ele vai ficar ali sustentando a sua mama. Ele tem uma função de reforçar o sulco, ou seja, a dobra da mama. Principalmente em pacientes que colocam implante abaixo do músculo. Porque a gente tem que pensar que o músculo ele faz força, ele exerce alguma pressão sobre o implante. Ou para o medial, ou para baixo, ou para lateral. E esse reforço do sulco tende a deixar mais estável esse implante, tá certo? Então o sutiã interno ele vai ser importante nesses pacientes. Gostou desse quadro? Deixa seus comentários, manda suas dúvidas pra gente que no próximo Doutor Responde eu vou ter o imenso prazer de responder para vocês. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube e me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.